Vamos ao livro Mediunidade, a cura da ferida da fragilidade, ditado pela irmã Dufour, a questão 19. Esse título, mediunidade... A cura da ferida da fragilidade. Ah, sim, já entendi. Mediunidade, ponto. Isso. A cura... Da ferida da fragilidade. Agora, o título desse capítulo 19, Obsessões entre encarnados e o desalinhamento do corpo mental inferior. E lá no Livro dos Médiuns, capítulo 7, item 119, a pergunta 3 está assim: será indispensável o sono do corpo para que o espírito apareça noutros lugares? Resposta: a alma pode dividir-se quando se sinta atraída para lugar diferente daquele onde se acha seu corpo. Pode acontecer que o corpo não se ache adormecido, se bem que isto seja muito raro, mas em todo caso, não se encontrará num estado perfeitamente normal. Será sempre um estado mais ou menos estático. Nota. Peraí, vai dar uma nota aqui, de repente vai te responder. Nota. A alma não se divide no sentido literal do termo. Irradia-se para diversos lados e pode assim se manifestar em muitos pontos, sem se fracionar, dá-se o que se dá com a luz, que pode se refletir simultaneamente em muitos espelhos. Entendeu, Orley? Eu entendi, mas vamos dizer que o encarnado, ele esteja no trabalho, ele ferte na atenção do serviço e, por uma coisa contrária à vontade, há necessidade do acompanhamento daquele espírito, ou da alma, como queira, em outro lugar. É isso que eu fiquei... Não, aqui ele está colocando, falando sobre os... Em dois lugares ao mesmo tempo. Aqui está colocando como o espírito, não como o corpo. O corpo será indispensável, o sono do corpo, para que o espírito apareça em outros lugares. Então, ele pergunta se é só quando o espírito está fora do corpo que ele pode ter essa bicorporeidade, né, que a gente estudou antes. A alma pode dividir-se quando se sinta atraída por lugares diferentes daquele onde se acha seu corpo. Então, a alma vai lá, o corpo está aqui, a alma vai lá. E ela pode ser refletida como num espelho em vários lugares. Anteontem, o Júlio César, estava lá em Sepetiba, entendeu? Assistindo futebol. Tinha tomado umas e outras. E ele veio dirigindo para cá, para a casa dele, que é aqui em frente. Ele falou que ele veio de Sepetiba até aqui conversando com a filha dele. Saltou do carro, entrou em casa, e cadê a filha? Que ele olhou, cadê minha filha e tal? Aí chamou a mulher dele, fulana, cadê Maria? Maria tá aí, Maria tá aqui dormindo aqui do meu lado. Porra, disse que o cara desabou. Eu veio de Sepetiba, é o retrato do que está falando ali. Então vamos ver agora a conclusão aqui da irmã Dufour. Embora a mediunidade seja uma ponte entre encarnados e desencarnados, o fenômeno... É isso aqui mesmo. O fenômeno de imantar corpos sutis alheios não é tão raro como se possa pensar. Não é uma possibilidade exclusiva dos médiuns, embora a faculdade mediúnica permita maior expansibilidade, atração e contração desse corpo. Embora a faculdade mediúnica permita... Não, imantar... Embora a mediunidade seja uma ponte entre encarnados e desencarnados, o fenômeno de imantar corpos sutis alheios não é tão raro como se possa pensar. Não é uma possibilidade exclusiva do médium.
Então, esse imantar deve ser puxar, atrair, né? Atrair corpos sutis alheios. Não é tão raro como se possa pensar. Não é uma possibilidade exclusiva dos médios, embora a faculdade mediúnica permita maior expansibilidade, atração e contração desse corpo. Assim, uma vivência que ocorre a alguns médios é a atração dos corpos mentais inferiores de outras pessoas, uma experiência quase sempre sacrificial e penosa. Os médios são imantadores e irradiadores por natureza, em função da força mediúnica. Tanto captam quanto emitem com mais facilidade as energias vibracionais que os cercam. Os espiritualistas destacam a forte e prejudicial influência de obsessores desencarnados sobre encarnados, enfocando com uma quase exclusividade a origem das perturbações mentais de muitas pessoas que estejam sob essa possível atração espiritual. Mas é necessário destacar que a força da mente dos próprios encarnados sobre encarnados também causam influências que é determinante em muitos casos. Ressaltamos nesse capítulo a presença e até a influenciação do corpo mental de uma pessoa sobre outra. O caso do garoto ali, né? Não será exagero afirmar que existe mais obsessões entre os encarnados na matéria do que as clássicas obsessões de entidades espirituais. Quanto mais poder mental e moral os encarnados desenvolvem, mais se imunizam dessa ocorrência, que tem componentes espontâneos e naturais, não sendo um episódio que os acomete somente em funções de falta de vigilância ou descuidos com a conduta. A influenciação de corpos mentais inferiores obedecem às leis que extrapolam o conhecimento, que extrapolam a conhecida sintonia mediúnica. Corpos se comunicam por necessidade de energia, por identidade de interesses e, por vezes, em função de assistência espiritual planejada. Isso é muito importante. Então, vou repetir. A influenciação de corpos mentais inferiores obedecem às leis que extrapolam a conhecida sintonia mediúnica. Corpos se comunicam por necessidades de energia, por identidade de interesses e, por vezes, em função de assistência espiritual planejada. Alguns médios têm mais facilidade do que quaisquer outras pessoas de captar o corpo mental inferior, CMI, alheio, corpo mental inferior alheio, mas também de se proteger de suas influências. Por falta de vivência ou de informações, muitos atribuem às entidades espirituais essas aproximações. Não sabe, né? No entanto, podemos estar num ambiente de trabalho sob forte atuação do CMI, quer dizer, corpo mental inferior, de um colega cuja energia reflita o seu sofrimento intenso, ou mesmo percebemos o sentimento de simpatia ou antipatia que ele tem a nosso respeito. Ou ainda, ele pode estar buscando algum tipo de socorro. Então, nisso tudo, a gente tem um conceito de liberdade, no qual a gente está ainda muito aprisionado nesse mundo aqui físico, associando a liberdade a ter possibilidades. E liberdade não é ter possibilidades. A gente já é livre naturalmente, mas a gente se esconde ou se prende
a situações criadas aqui mesmo. Ah, eu não sou livre porque eu não tenho dinheiro. Eu não sou livre porque eu não posso largar meu emprego, porque senão, como é que eu vou fazer para pagar minhas contas? Isso tudo são situações que a gente projeta em cima do medo da falência, do medo de não acreditar que nós somos criadores do nosso mundo ali. O emprego que eu quero vai ser do jeito que eu quero, mas muitas das vezes é do jeito que aparece, eu agarro ele porque com medo de não vir aquela coisa que eu quero, exatamente do jeito que eu quero. Se eu não pegar esse, de repente, eu chutei as possibilidades que veio para mim e eu fui largando. Mas a gente tem que ter não só trabalho, emprego, mas relacionamento, tudo. Eu tenho que entender o que é liberdade. E nessa liberdade eu tenho que entender essa minha força magnética de atrair exatamente o que eu quero cocriar ali, eu quero um emprego assim. Mas a nossa mente nos sabota em dizer, agarra isso aí, tu não sabe o amanhã, tu não sabe disso. E a gente vai, sabe, se prendendo por causa do medo, por causa não de entender que eu que crio ali. Agora, os meus ascendentes eu tenho que saber por que eu estou aceitando isso, por que eu estou querendo aquilo. Porque muitas das vezes as forças magnéticas estão criadas em cima das minhas culpas, dos meus medos, das minhas faltas de fé ou excesso de crenças limitantes. E aí eu me aferrou a situações que não são bem aceitas naturalmente por mim, mas são aceitas em cima de uma proposta de projeção ou de olhar o histórico do passado infeliz, nada agraciado, e aí cria o medo, a dúvida e até a culpa, né? Tudo então é em função da prática coordenada pela pessoa. Aí vai dar um resultado. Esse resultado pode ser, vamos dizer assim, desgastante, como ele pode ser avantajado, vamos dizer assim, tendo uma utilidade para aquela pessoa, né, para aquele espírito. Que nem a gente conversou no domingo passado aqui, acho que foi até o Valdemir, tocou no assunto, eu não lembro direito. E, resumindo, a gente está dentro do casa do Centro Espírita e está estudando uma visão mais à frente, uma visão vibracional, uma visão de energia. Só que muitos livros querem mesclar a macumba com a energia. E aí você fica meio, sabe, pé lá e pé aqui. Isso aí cria dúvida, isso aí cria brecha para entrar todo esse manancial duvidoso e até obsessivo. Então, se a gente entende a coisa dessa forma vibracional, energética, e de outro lado fala, pô, mas e o lado espiritual, e o lado obsessivo, isso tudo se origina com o meu aceite. Eu sou o dono da minha consciência. Então, eu crio ali na frente. Quando eu vou passar isso tudo à mercê do externo, aí você está abrindo porta para a dúvida, para o medo e para a obsessão, né? Então, quando você entende o lado energético e como é que eu vou saber o que vem ali? Como é que eu vou saber se eu vou criar coisa boa ou coisa ruim? É simples. Na hora da informação inicial, na hora do contexto iniciar o processo, eu estudar não é o externo, não é nada, é o meu sentimento. O meu sentimento é que vai chancelar o que vai estar ali na frente. Então, eu não tenho que ficar olhando para o Valdemir, para a Dona Emília, para ninguém, eu tenho que ficar olhando o que eu estou sentindo. Por que eu estou sentindo isso? E esse sentimento vai jogar na minha boca que palavras, ou nas minhas atitudes, que ações.
É isso que eu tenho que olhar, que vai ser o denominador principal para concluir ali a materialização. Uma frase de Jesus, que eu não lembro naquele momento, ele falou: onde está o teu coração? É o teu tesouro. Então, é exatamente isso. É trabalhar o sentimento. Tomar conhecimento da possível crença de corpos mentais pertencentes a outra pessoa é um aprendizado em desenvolvimento para conseguirmos desenvolver ao outro o que lhe pertence na origem, ou ainda para entender as razões de esse movimento estar sendo feito em nossa própria direção, fazendo o que for possível. Então, o campo da ajuda. Vou repetir aqui, que eu mesmo não entendi aqui o finalzinho. Tomar conhecimento da possível presença de corpos mentais pertencentes a outras pessoas. Então, esses corpos mentais, o que é? Sugestões. Sugestões que vêm. Pô, isso não é meu, alguém está me sugestionando, isso não vem de mim. Eu acredito que esses corpos mentais eu trocaria por mentais, eu diferenciados. Porque, como a gente viu no domingo, na literatura, na leitura lá do Samael, eu falei que ele era mexicano, ele é colombiano, mas que logo depois foi para o México, e lá que ele criou essa doutrina de pensamento, né? Então, muitos eus está dentro de mim. E nesses eus, tem eus que te auto-sabota. A gente tem que avaliar as informações que estão vindo. Se é do externo, se é outros eus, isso não importa. O que importa é que o meu comando ali, quem está organizando aquilo ali, tem que estar com a mão nas rédeas ali, para eu quero chegar é ali. Agora, não parar para tomar conta das informações e ali catalogar e selecionar o que quer, pode dar com os burros na água, né? Ou ainda para entender a razão de esse movimento estar sendo feito em nossa própria direção, fazendo o que for possível. Então, no campo da ajuda, é de grande valor estudar as motivações. Aí ele coloca aqui motivações, os estudos dessas motivações que levam ao deslocamento do CIM, que é corpo mental inferior. Deslocamento do corpo mental inferior são variados e envolvem sentimentos, pensamentos e comportamentos, tais como mágoa, controle, possessividade, ódio, ritual de magia, preocupação excessiva com a vida alheia, inveja e outros tantos. Desses laços, para saber quais fatores podem ocasionar essa imantação energética, que portas mentais são abertas para essa ocorrência, levando em consideração que a alma pode dividir-se quando se sinta atraída por lugar diferente. Aí fala, a alma pode ter se dividir. Isso aí tá voltando. Está com o pensamento no lugar e ao mesmo tempo está ali no outro setor. Sim, mas está repetindo a mensagem inicial lá do Livro dos Médiuns. A alma pode dividir-se quando se sinta atraída por lugares diferentes daquele onde se acha seu corpo. Então, o lado mental, ele está colocando aqui essa analogia do corpo físico e o corpo mental. E o corpo mental pode estar sendo influenciado por muitas variáveis, né? muitas formas de avaliar, pensar e executar aquela situação. Deixa eu ver se terminou, continua. A culpa é a maior desalinhadora do CMI, corpo mental inferior, estados interiores
de culpa estabelece um verdadeiro deslocamento do CMI, desse corpo. É uma divisão, uma fragmentação do corpo nesse contexto. A culpa atua em todo o complexo humano, físico, etérico, astral, mental inferior. Existe uma energia de culpa em torno da áurea do planeta que favorece ainda mais essa projeção para fora. Pela clarividência, é perceptível como ela empurra esse corpo para fora. Aí ele coloca aqui. Essa informação foi mantida na íntegra em respeito à possibilidade de estarmos diante de uma revelação nesse assunto, criando um mal-estar mental imediato, deixando as pessoas atordoadas sem entenderem o motivo de tão inesperadas alterações emocionais. Tudo começa com uma inquietude, uma vontade de identificar mentalmente o que está incomodando e não consegue, gerando um estado de confusão mental. Em verdade, o que acontece é que o CMI está dissociado, desacoplado dos demais corpos e fazendo registro de frequências que não pertencem ao médium ou à pessoa a quem teve seu CMI projetado. A fé, por sua vez, é a maior alinhadora do CMI, o cultivo do sentimento de confiança em Deus e em si próprio. Então, como a gente estava falando ali, dessa convicção, né? Essa convicção é em cima dessa confiança, a confiança de que eu sou o Criador, que eu sou uma energia vivenciando situações, mas que nada, isso tudo é só experiências. Nada vai me desalinhar, nada vai me corromper, nada vai me deixar na falência de qualquer tipo de situação, se eu tiver essa confiança, nessa confiança de que eu sou o co-criador do que eu quero ali à frente. Então, eu tenho que entender que quando eu não perco o foco, não perco que eu sou o realizador do que eu quero ali na frente, isso tudo é em cima de uma confiança que nos vai deixar aprumado, certo, nesse caminho verdadeiro, entendeu? Quando a gente perde um pouco essa confiança, a gente perde o chão também. E nas suas próprias aspirações de crescimento, permitem uma harmonia nos corpos sutis e um equilíbrio na interação desses agregados de corpos. O acoplamento do CMI depende muito da habilidade mental e do autoconhecimento profundo de si. Então, esse acoplamento, essa habilidade, esse autoconhecimento profundo de si, é esse estado de confiança. Confiança. E essa confiança é adquirida como? Em cima dessa fé, o que eu creio é fundamental para eu manter essa confiança. Então, a minha crença, que hoje é um norteador para onde eu vou, tem que estar bem trabalhada, bem conhecida, bem acreditada para a gente estar nessa harmonia que ele está colocando isso. Então, a minha crença me fortalece, a minha crença me deixa alguma dúvida, a minha crença não deixa nenhuma dúvida. O que eu creio é o que vai ser. Se eu acredito que é assim que vai acontecer, é assim que vai acontecer. Mas, se você ali colocou um ponto de vista mesclado com dúvidas e com medos, aí a gente não sabe para onde vai, né? Existem sim algumas técnicas, em alguns chakras, que podem reverter esse quadro.
Pode acontecer que o corpo não se ache adormecido, se bem seja isto muito raro, mas em todo caso não se encontrará um estado perfeitamente normal, será sempre um estado mais ou menos estático. Esse estado estático, explicitado acima por Allan Kardec, é o que mais acontece atualmente em função da psicosfera planetária encharcada de matéria mental densa e hipnótica, enfermiça e destrutiva. O estudo desse tema ampliará em muito o entendimento e a real capacidade perceptiva dos médiuns. Essas singelas considerações sobre esse tema visam somente estimular a pesquisa e aprofundar os estudos. A mediunidade ganha uma nova ótica sob o ponto de vista do desalinhamento e da fragmentação do CNI. Que assim seja. Vamos aqui, ó, esse número da lição. 19. Valeu. Pode seguir? Pedir aí o Erlei para fazer a prece inicial, pode ser, Erlei? Deus, força suprema tudo, aqui estamos a nível de estudo, tendo essa certeza da colaboração dos trabalhadores da seara cristã, espíritos desencarnados, mas que levaram daqui grande experiência e nos traz como doação as belas, as boas, as necessárias de intuição espiritual. Como foi dito aí na lição, a maior força que nós temos no corpo é a força mental, onde o nosso pensamento realiza, e realiza mesmo, que isso aí é uma das promessas de Cristo e que muitos passam os olhos sobre o Evangelho e não conseguem captar, não conseguem ver, ilustra Jesus de uma maneira tal que não é aquilo que convém ao progresso da espiritualidade. E o nosso progresso é sempre através da limpeza psíquica, da limpeza mental, para que possa produzir frutos positivos. E o grande mestre um dia falou: vós sois Deus. É preciso, é uma palavra de peso, mas ela não é uma palavra qualquer. Vós sois Deus, indicando que a nossa origem é perfeita, é boa. E por que nós estamos assim, no momento de decisão, momento de incerteza, momento em que se espera de uma parte boa, o ótimo, e da parte ruim, o pior possível, o jeito, a transação de ter uma nocividade atômica, uma guerrilha. Entretanto, nós aqui dentro da espiritualidade sabemos que está havendo um controle espiritual. E esse controle espiritual é como, repito, o mestre falou: vós sois Deus. Tudo que eu faço, vocês podem fazer melhor e igual. Mas quando? Quando todos tiverem equilíbrio, esclarecimento. E ele diz: mandarei o Espírito de verdade. Vocês não estão órfãos. E está aí as máximas doadas aqui na sessão espírita, em outros lugares também espiritualizados, para que nós possamos acompanhar a trajetória evolutiva. Então, nós estamos aqui não para adorar o Cristo, mas sim amá-lo como nós amamos o próximo. E queremos para o próximo aquilo que queremos para nós também. Agora, cada um
dentro das suas leis de responsabilidade. Mas aquela fraternidade, ela teria que existir entre todos nós. E nós estamos aqui na casa espiritual justamente para colocar essas situações, tirar da pauta, colocar na mente, e da mente colocar na prática. Então, assim, nós agradecemos e contamos com o apoio desses irmãos, bem antes, discípulos de Jesus. Mas antes de ser discípulos, eles já eram alguma coisa que se completou com a chegada do Mestre e passaram a ser discípulos. Então, nós estamos aqui para produzir, para limpar, para evoluir, e não para adoração, e não para coisas materiais, sabendo que as coisas materiais é o controle da vida carnal. Mas temos que saber que a nossa mente irradia ao astral aquilo que possamos fazer de bem. Então vamos agradecer mais uma vez, abençoar nós mesmos, com a nossa mente, com a nossa vontade, abençoar os nossos familiares, os nossos amigos e parentes, todos aqueles que vivem conosco, trazendo a paz para o nosso ambiente de morada, para o nosso bairro, para o nosso Brasil total e para o mundo. Que essa paz seja uma gota de luz na mente de cada um e assim todos nós vamos prosperar. Com a graça divina e com a vontade que temos no estudo, nós vamos em frente através das máximas que vamos extrair do estudo da agora. Que a paz divina possa estar em nossas mentes e nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos ao livro dos médiuns aqui. Deixa eu ver qual é. 220, a sexta pergunta. Então, estamos na segunda parte do capítulo 17, Formação dos Médiuns. Na pergunta 220, perda... Sem querer burlar a tua ligação aí na leitura, na formação dos médios, eu, de vez em quando, eu recebo algumas informações na mente. Então, isso que me vem na mente, sempre fala que nós, quando chegamos aqui no plano terreno, nós não chegamos em carne e osso, mas sim aquela pleia de espírito orientado por um espírito maior. Pode ser Jesus, ou pode ser algum mensageiro com essa referência, mas isso antes da civilização. E através desse trabalho é que nós fomos evoluindo e vivemos a eternidade assim. Então, quer dizer que a mente, a espiritualização, ela já vem numa situação tão contemporânea que só essas palavras que vão dizer aí, elas vão somar a isso tudo que está sendo falado agora. Formação dos médiuns, perda e suspensão da mediunidade. E vamos para a pergunta sexta. É necessário, nesse caso, que o médium continue suas tentativas para escrever? Resposta. Se o espírito lhe aconselha, sim. Se lhe manda, obstém-se, deve fazê-lo. Obster-se, deve fazê-lo. Então, vamos ouvir aqui o Miramês, que ele vai expandir um pouco isso aí. Então, estamos no livro Filosofia da Mediunidade, quarto livro, capítulo 39, Tentativas para escrever. Para escrever. Quando há suspensão da mediunidade, o médium sincero, que procura sempre a verdade, aquele que não gosta de iludir a si mesmo, passa a orar, pedindo aos benfeitores espirituais
para que lhe deem uma solução, se deve ou não continuar tentando deve continuar tentando o exercício da psicografia. Suspensão é interrupção. É preciso descobrir a sua causa em primeiro lugar, e essa deve ser removida com paciência e resignação. As tentativas devem ser feitas com moderação, deixando a vontade de Deus agir, sem aflição. Os caminhos dos sensitivos são cheios de muitos acontecimentos que requerem preparo dos instrumentos dos espíritos, no sentido de alcançarem a vitória com Jesus. A vida de um médium honesto e cheia de fenômenos que se chamam mudanças, e elas são variáveis. Para cada um, os sinais são diferentes, porque cada criatura é um mundo com diferenciações, incomparáveis no serviço da fé. Podemos observar que existem médiuns que, do princípio de suas vidas até o fim de suas existências, não tiveram interrupção no seu ministério mediúnico, enquanto para outros acontecem suspensões breves ou por vezes demorada e até desvio das suas rotas mediúnicas. Tudo acontece com lições que correspondem às necessidades de cada um. O dever do medianeiro, quando sua mediunidade se interrompe, é apegar-se à oração, buscar outros caminhos, porque, para tanto, deve o médium se encontrar preparado pelo estudo que lhe dá conhecimento da doutrina espírita. Às vezes, a suspensão é para lhe dar novas oportunidades de crescimento. Esse caminho, abrindo a razão, nos fala que devemos percorrê-los. Devemos saber que a maior mediunidade de todos os tempos é o amor e a caridade. Estas duas faculdades nunca são interrompidas por serem bênçãos energéticas de Deus que sustentam toda a criação. São conhecidas na Terra muitas mediunidades que surgiram em esplendor maravilhosos e depois, com o tempo, foram se arrefecendo, apagando-se por completo. Passaram os dons a dormir de novo, para depois, em outra existência, florescerem novamente com grandes poderes. Essa é a vida em busca da paz. Em se falando de tentativas, passamos a dizer que, quando há sinceridade no propósito, devemos tentar com parcimônia aquilo que foi suspenso, não havendo, mesmo assim, resposta dos benfeitores. Sejamos humildes na proporção que nos cabe o dever e superar novos convites da espiritualidade, mas não nos esquecendo do perdão em função urgente, o amor como negação diária da vida, a fé como alimento da alma e a caridade motivo e ambiente de salvação em todas as criaturas. Encara a suspensão, caso ela aconteça, como um acontecimento natural para novos empreendimentos de vida nova, na grandeza das vidas que estão para a frente. O médium deve ser experimentado por todos os meios, porque ele foi chamado por Jesus para dar testemunho da verdade, que se alinha em paciência, em respeito, em bondade e, afinal, na verdadeira fraternidade. A mediunidade pura é uma canção de luz, tocada pelos dedos da divindade. Para conhecer a tua tarefa na terra, basta analisar os frutos dos teus esforços nas direções tomadas. O desempenho de cada um é aquele que se faz com amor, gerando na satisfação íntima, que não foge às linhas do dever, mas estradas do bem comum
haveremos de tentar sempre, com nossos esforços, lembrando sempre o equilíbrio das emoções. E lá em Coríntios, segunda carta a Coríntios, capítulo 8, versículo 20, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrado por nós. Volto Miramês. Isto é um novo encargo no nosso ministério de vida, mudar para melhor, alcançando sempre a vontade daquele que é a vida dentro da nossa vida. Se for necessário deixar tudo que estamos fazendo para seguir Jesus, deixemos, porque o Mestre ainda é o nosso caminho, a nossa vida, acima de tudo, a verdade. Que assim seja. Maluco, pessoal, eu não sei se a chuva é um amplificador ou se o pessoal fala muito mesmo. Não, interessante que ele virou para mim, antes de começar a reunião. Ah, vai ter reunião, vai. Não, vou botar o rádio baixinho, hein? Eu vou me perguntar para ele depois. Pode botar o rádio alto, porque é melhor do que falar. Mas ele tem essa compreensão. Mas o jeito dele falar é assim, eles só estavam gritando. Dá a impressão que estão gritando. Eu pensei até também. Estão conversando. É verdade. Então, vamos deixar esses 15 minutinhos aqui para a gente entrar para essa meditação. Vamos alinhar aqui o nosso pensamento e sentimento com as boas frequências e vamos tentar nos ligar ao Mestre Jesus. Mestre Jesus, agradecemos por mais esse pão espiritual aqui cedido para todos nós e que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos ter essa sensibilidade e essa boa vontade de se alimentar desse manjar dos deuses que aqui foi oferecido. E pedimos autorização para esses momentinhos finais, se for da vontade da espiritualidade maior, do Pai, a comunicação dos irmãos desencarnados. E assim nós agradecemos, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa segunda parte de interação com os irmãos desencarnados. Que assim seja. Eu senti aquela vontade de Deus. E assim, nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Então, vamos manter essa frequência vibratória elevada, apoiada na autorresponsabilidade, e vamos continuar o diálogo com o Mestre Jesus. Mestre, agradecemos por mais essa noite de estudo. Agradecemos por essa reciclagem de aprendizado, de conhecimento das energias que trafegam no nosso ser, no nosso mundo mental, e que possamos saber catalogar, saber colocar cada um em seu devido lugar e dando cada um a respectiva importância. E que a paz, a serenidade, o equilíbrio e o amor
sejam a prioridade no nosso foco, no nosso objetivo, nas nossas atitudes. Que assim seja. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade entre irmãos. E aí, dona, tudo bem? Tudo bem, dona Emília? Seu Erlei, tudo bem, seu Erlei? Otimamente. E aí, Valdemir? Tranquilo. Tem comunicação, Valdemir? Isso não se puder. Assim, ama Jesus no silêncio do teu coração. Ama Jesus no silêncio do teu coração. Não grita Cristo do alto do público. E nem nas praças públicas expondo aos teus irmãos. Mas sim nos gestos e atitudes de cada dia, junto a teu irmão e tua irmã. Essa aí foi.